todos, obrigada aí pela presença. Meu nome é Aline, eu sou consultora, né, daqui do Sistema Smart, como a Raquel falou, e eu vou mostrar para vocês aqui o módulo de Smart Web, né, que é onde vocês vão fazer, a partir de agora, os atendimentos, né, a partir de agora não, a partir da segunda-feira, os atendimentos, né, dos pacientes. Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o áudio e perguntar, tá? Aqui no chat eu não consigo ver, porque eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou ficar em outra máquina, então não consigo ver o chat. Mas tendo alguma dúvida ou querendo trazer alguma situação, né, daí da rotina de vocês, que vocês queiram trazer aqui para o treinamento, para a gente ver como é que a gente vai adequar no Smart, vocês fiquem à vontade, podem falar a qualquer momento. Raqueline, você falou que tem outra pessoa que está gravando, né? Sim, estamos gravando. Pronto, e a lista de presença está no chat também, gente. Eu vi aqui. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão visualizando? Ainda não, né? Pronto, estão visualizando minha tela agora? Sim, agora sim. Sim. Pronto. Esse daqui é o endereço, né, que vocês vão acessar pelo Google Chrome. Então, não sei se você já tem acesso a esse link, mas caso não tenha, eu vou até colocar aqui no chat, vocês podem colocar em qualquer browser, e aí vocês já deixam até salvo aqui como favorito. Aí já facilita. O Smart Web, ele é um sistema bem intuitivo, porque assim, internet a gente já tem o hábito, né, de acessar diversos sites. Então, é um site que a gente digita aqui o endereço. Então, vocês vão ver que de forma intuitiva, vocês já vão conseguir visualizar muitas das funcionalidades. Cada um tem seu login e senha, que já deve ter sido aí passado para vocês, certo? Então, vocês colocam aqui. Só um detalhe, quem ainda não recebeu o login e senha, por favor, fale no meu PV, porque eu acredito que tem enviado para todos, mas possa ser que tenha faltado alguém, aí pode falar comigo que eu encaminho, tá bom? Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês as funcionalidades básicas, tá? Esse menu aqui que aparece é de acordo com as permissões que vocês têm aí no sistema. Então, para mim, tá aparecendo diversas opções, mas cada um tem seu perfil. E aí, essa quantidade aqui, ela vai alterar conforme o perfil de vocês. Então, vou mostrar para vocês agora aqui como é que vocês vão fazer o lançamento da ordem de serviço. Vocês vão aqui nesse menu, em atendimento, e vão aqui, tá vendo? Lançamento de guias. E clicam. Aqui, todos esses campos são campos de busca. Então, você pode buscar aqui pelo nome do paciente, pelo nome social, se for o caso, pelo registro do paciente, caso vocês já tenham algum documento dele, alguma guia, né, que ele já tenha passado aqui pela unidade. Então, em diversas telas aqui, vocês vão ver que a forma de busca, ela é a mesma. E assim, aqui no Smart tem uma coisa bem legal, que é a busca por código fonético. Ou seja, se você tiver um nome que ele tenha a escrita diferente, mas que ele tenha a pronúncia similar, ele busca todos. Então, se eu tiver aqui um Maria, né, e o meu Maria é com I, e tiver um Maria também com Y, quando eu digitar o Maria aqui, ele vai buscar todos esses pacientes que são, que tem essa pronúncia, né, que são iguais. Então, o que é que a gente aconselha? Você sempre buscar em paciente pela matrícula do convênio, por exemplo, ou colocando mais de um dado como nome e data de nascimento, ou buscando pelo RG, buscando pelo CPF. A gente sempre aconselha que vocês sempre coloquem assim algum documento dele, porque o nome ele pode ter sido cadastrado de forma diferente, ele pode ter sido cadastrado com acento, que inclusive é uma coisa que a gente não recomenda, né? Quando o paciente tem acento, a gente não recomenda que vocês coloquem, porque isso impacta em algumas outras coisas aqui. Então, sempre coloquem sem acento nenhum mesmo, sem abreviação. Então, do jeitinho que está no documento do paciente, vocês colocam aqui, evitando essas coisas, tanto acento quanto abreviação, certo? E coloca sempre o nome completo do paciente. Isso para quê? Para evitar os cadastros duplicados.
Porque cadastro duplicado no sistema, a gente tem diversos impactos. Então, um paciente que veio aqui na unidade hoje e fez aquela determinada galeria de exames, então fica o histórico desse paciente. Quando ele vem a segunda vez, é uma informação muito importante assim, para a área técnica, que ele consiga visualizar qual é o histórico desse paciente. Então, se a gente cadastra esse paciente 2 vezes, a gente já perde essa rastreabilidade. Então, por isso é importantíssima essa forma de busca aqui, para vocês realmente evitarem ao máximo a questão de duplicidade de pacientes, certo? Então, eu vou começar a digitar aqui um paciente. Vocês veem que quando eu começo a digitar, ele já me traz qual é o paciente que tem aqui cadastrado, né? Com isso que eu estou digitando. Só que eu vou colocar aqui teste treinamento 1 e vou clicar aqui em buscar ou vou dar um enter. Aí, quando não existe, né, o cadastro desse paciente, o sistema informa que o paciente não foi encontrado, se eu desejo incluí-lo. Então, eu vou dar um ok aqui para a gente fazer o cadastro de um paciente novo. Aqui nesse campo de operadora é onde eu vou colocar qual é o convênio desse paciente. Então, eu tenho aqui, né, essas opções de convênios. Eu vou escolher aqui SoloMed. E aí, assim, por default, o sistema ele já me pede alguns dados que são necessários para preenchimento. Mas tem alguns outros dados que vai variar conforme o convênio que eu seleciono. Vocês veem que eu selecionei aqui o convênio a 1000 e ele já me apresentou uns campinhos aqui de rosa. Esses campinhos aqui de rosa são os campos que são de obrigatório preenchimento. Já o SoloMed, vocês viram que não tem nenhum campo como obrigatório no cadastro do paciente. Porém, o sistema ele sempre obriga que a gente coloque data de nascimento, sexo e CPF. Esses campos aqui são comuns para todos os convênios, a obrigatoriedade, certo? Aqui, nessa caixinha, eu tenho escrito próprio ou terceiro. Quando é que eu utilizo? Se for um paciente que é menor de idade e não tem o CPF, aí eu coloco aqui o CPF da mãe dele e digo que é um CPF de terceiro. Aqui, para esse teste de treinamento, eu vou colocar terceiro também, porque eu já tenho outros pacientes que estão cadastrados com esse CPF, porque o sistema, ele não deixa eu cadastrar mais de um paciente com o mesmo CPF do tipo próprio. Então, eu vou colocar aqui terceiro, certo? E aí, eu vou preencher aqui, como eu falei para vocês, todos os campos que são de obrigatoriedade. Então, o sistema ele vai sempre me sinalizar qual é o campo que é obrigatório, conforme está definido aqui no cadastro. Então, tudo que tiver de rosa, ele não vai deixar eu avançar se eu não preencher. Como o SoloMed, ele não me traz nenhuma obrigatoriedade, eu vou colocar só realmente o que o sistema pede. Mas quando eu clicar aqui em avançar, se tiver algum campo que foi que é obrigatório, o sistema ele não vai deixar eu avançar sem digitar aquele campo. Aqui ele só me deu uma informação, né, que outro paciente possui o mesmo CPF. Se eu confirmo, eu vou dizer que sim. Inclusive, isso aqui é até uma forma de validação para vocês verem se realmente tem algum outro paciente, por exemplo, que está cadastrado já no sistema com aquele CPF. Porque tendo, aí eu oriento vocês a dar uma pesquisada lá por CPF para poder ver se se trata do mesmo paciente ou se é o caso de estar cadastrado como terceiro. Pode falar. Não? Ninguém falou? Tá. Aqui. Pronto, pode falar. No caso pronto, quando mudar para esse, os dados que a gente já tem no Esmeralda vão para ele? Ou a gente vai ter sempre que cadastrar agora, a partir do momento que a gente começar a usar, vai ter que cadastrar todo mundo novamente, normalmente? Isso, são cadastros novos. Tá, entendi, obrigada. Aqui, quando a gente avança, já me traz aqui o cabeçalho da minha ordem de serviço, né? Que eu vou colocar aqui
os dados necessários para poder eu começar a digitar os itens. Mas, por enquanto, aqui no meu cabeçalho, eu vou ter que informar qual é o meu setor. Esse setor é a unidade, né, que vocês estão alocados. Então, todas as unidades, elas começam assim com recepção, certo? Então, vocês vão ver aqui, tá vendo? Então, cada um coloca a recepção que está alocado. Nos próximos cadastros que a gente fizer, a essa unidade, ela já vai herdar daqui, né? Do primeiro que a gente está colocando. Então, os campos aqui que estiverem de rosa também são campos que são obrigatórios. Aí, de novo, eu vou colocar aqui a 1000. A 1000, ele já está me dando a obrigatoriedade, tá vendo? De preencher o médico solicitante. O SoluMed, ele já não me pediu. Aí aqui, mas mesmo assim eu vou colocar aqui o médico solicitante, que vocês podem digitar o CRM dele aqui. Então, se eu digitar aqui um CRM e der um tab, ele vai buscar o cadastro do médico, certo? Ou eu posso também clicar aqui nessa lupinha e buscar por nome, conselho, CPF. A gente não vai ter, porque a gente não vai ter CPF de médico solicitante, né? Então, a gente pode começar aqui a buscar, por exemplo, por nome. Então, aqui eu posso dar um Enter, ou eu posso clicar aqui em buscar, e aí ele vai me dizer quais são os médicos que tem no meu cadastro, e aí eu vou selecionar ele aqui com o mouse mesmo. Aqui a data de solicitação, que a gente vai preencher, né, o que está naquela guia que o paciente traz, né, na solicitação dele mesmo. Alguns convênios são obrigatórios, como a gente viu aqui que o AMIL é, no caso do SoluMed não é, então eu preencho se eu quiser ou não. Aqui eu posso colocar até 3 médicos, certo? Solicitantes, caso o paciente chegue com mais de uma solicitação. Eu vou colocar aqui mais de um médico. Então, busquei aqui Violeta. Certo? A matrícula do convênio, ela já vem herdada daqui do cadastro do paciente. Como esse convênio aqui, ele não é um convênio do tipo fatura, né? É um convênio de recebimento particular, então não é obrigado a colocar matrícula. Mas se fosse um convênio, por exemplo, a 1000, ele já herdaria do que eu coloquei aqui no cadastro do paciente, certo? Tanto matrícula quanto plano, ele já vem daqui do cadastro do paciente. Esse campo aqui de CPF e CNPJ vocês desconsideram, né? Vocês não precisam preencher. Isso aqui, tipo de atendimento, saída, são só dados mesmo da guia TIS, que vocês não vão mexer também não. Tipo de doença, indicação clínica, isso aqui nada vocês vão preencher, dificilmente um convênio vai precisar disso aqui. O CID, tem alguns convênios que o CID é obrigatório, tem outros que não. No caso de convênios que são recebimento em caixa, a gente também não precisa preencher. Mas aqui no caso eu posso digitar um CID e dar um tab. E aí ele vai buscar, né, aquele CID. Ou eu posso buscar aqui também pela lupa. E aí posso digitar aqui ele também, que ele vai buscar. Ou eu posso digitar também uma descrição, que ele também vai buscar. Aí aqui tem algumas formas de busca, né? Que a gente pode buscar aquele CID, no caso de necessidade de preenchimento. O local de entrega, né? A gente colocou aqui por padrão internet. E aí a gente vai ver se a gente vai criar outros locais, por exemplo, a recepção Boa Vista, se a gente vai colocar aqui a entrega somente internet mesmo, se vai deixar, ou se vai colocar a recepção. Mas aí vocês preenchem de acordo com o que está disponível aqui para vocês. Ou internet, ou a recepção de cada um, tá bom? E aí, preenchidos os dados aqui do cabeçalho da minha ordem de serviço, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de gravar. Isso aqui não vai aparecer não, viu, gente? Isso aqui tá aparecendo porque ele tá considerando como se eu estivesse alterando uma OS, mas na verdade eu não tinha nem gravado. Quando eu clico ali em gravar, ele vai avançar aqui para essa tela, que é a minha tela de lançamento de itens, né?
que eu vou digitar ali aqueles itens que estão escritos na solicitação. E aí aqui assim, quando eu começar a digitar, por exemplo, hemograma, ele já vai me dar aqui a lista. Se eu deixar só hemo, ele vai me dar aqui a lista de todos os exames que começam, tá vendo? Com hemo. Então, ele já vai me dar algumas opções de item e se eu souber também o código, eu deixo só o hemo e já dou a vírgula, porque assim, quando vocês forem se habituando com essas codificações, vai ser mais rápido para vocês digitarem já o código, né, daqueles exames que vocês sabem. Então, vocês digitam o código separando por vírgula. Mas isso aqui só com prática mesmo que vocês vão ver. Então, se eu digitar aqui o hemo, licença. À vontade. Esses códigos vai ser os mesmos que a gente usa no Esmeralda ou vão mudar os códigos dos exames? Tem alguns códigos que foi necessário mudar, mas que a gente está procurando colocar aqui sinônimos, certo? Aí tem algum canto onde a gente possa pesquisar, tipo no Esmeralda a gente tem uma sinomia, né? Que a gente digita uma palavra-chave e a gente pesquisa pelos códigos, pelo exame. Tem algum canto aí onde a gente possa fazer da mesma forma? Nós temos uma outra tela aqui, que é a de informações, que a gente pode buscar as informações dos exames. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, em informações que a gente pode pesquisar. Mas aqui nessa tela também, quando você começa a digitar o exame, ele aparece. Então, digamos aqui, vou começar a digitar o COVID, tá vendo? Aí ele vai me dar aqui as opções de COVID que estão disponíveis no cadastro. Caso você não ache aqui, aí tem que ver com a área técnica como foi que foi cadastrado esse exame, se já está realmente cadastrado. Então, qualquer dificuldade de lançamento, a gente vai ter que verificar, porque pode ser que o exame não tenha sido cadastrado ainda. Mas quando você começa aqui a digitar, ele aparece e depois eu vou mostrar para vocês também onde é que vocês podem consultar, certo? Ok. Aline, só um momento. A área técnica também vai fazer uma relação, tá bom? Com esses códigos e enviar para vocês. Brena levantou a mão. É alguma coisa sobre o cadastro, Brena, que você está querendo tirar dúvida? Isso, sobre qual é o número dessa matrícula. Não entendi, não ouvi. Esse número dessa matrícula seria qual número? É o número da carteirinha do paciente, mas aí são só convênios mesmo, tipo a Mil, Bradesco, Plano de Vida, plano de saúde, exatamente. Plano de saúde, entendi. Thalita também levantou a mão. Patrícia levantou a mão, pode falar. Bom, acho que foi. Jusilene também levantou agora. Alguma dúvida, Jusilene? Aline, eu sei que você não finalizou ainda na campanha de convênio. Eu queria saber se você vai fazer alguma demonstração no convênio particular, para eu saber como é que faz a inclusão de taxa, valores, essas coisas. Pronto, essa OS aqui que a gente está lançando, né, que é o SoloMed, ele é um convênio, que é uma parceria, né, mas que o recebimento dela é em caixa, ou seja, ele é particular. Então, embora não tenha um nomezinho aqui particular, né, que o particular são pacientes de recebimento, assim, direto também, mas que é da unidade aqui, né, e esse SoloMed é uma parceria, mas esse também é recebimento em caixa, então a gente vai conseguir lançar os exames aqui e fazer o pagamento. Aline? Oi. Sobre os médicos, que às vezes, pronto, tem alguns CRMs que não, por exemplo, no Apvida não consigo cadastrar, lá não entra. Aí tem algum empecilho nisso ou não? Quando você estiver digitando aqui o médico, se ele não tiver o cadastro aqui no sistema, se eu não conseguir, né, pelo CRM, aí você vai poder cadastrar um novo aqui, tá vendo? Novo médico. Sim, tá vendo. Aí vocês mesmo vão ter essa autonomia para poder cadastrar. Aí aqui eu vou colocando, né, o nome dele, o CRM, o número, né, o tipo, que é CRM aqui,
E aí, daqui a pouco eu vou cadastrar vou simular um aqui novo para poder a gente cadastrar, certo? Bom dia, Ana Patrícia. Aline, a parte de orçamento, minha dúvida na parte de orçamento. Pronto, a gente vai chegar lá. E na parte dos convênios, assim, porque a gente coloca na particular, só no médico. Isso, aqui a gente está lançando uma OS de SoloMed. Depois eu vou lançar uma outra de convênio, certo? E a parte de orçamento a gente vai chegar daqui a pouco. Por enquanto a gente está aqui ainda no lançamento da ordem de serviço. Então eu voltei aqui para minha OS. Se eu quiser voltar lá para minha telinha de lançamento de itens de ordem de serviço, eu vou clicar aqui, ó, em editar itens. E aí, como eu falei para vocês, eu vou começar a digitar aqui os meus itens e vou selecionando eles. Então, vou ter aqui um hemograma, aí eu vou colocar aqui agora o colesterol. Então, toda vez que eu for digitando, já vai aparecendo aqui a listinha para mim e eu vou escolhendo aquele exame que eu quero, certo? Ácido úrico. E aí, depois que eu digitar todos aqueles exames, né, que tem ali na solicitação médica, eu vou clicar aqui em buscar. Aí, quando eu clico em buscar, o sistema ele vai me apresentar quais foram os itens que foram encontrados. E aqui, se tiver algum que eu não queira incluir, só eu desmarcar aqui, certo? Se todos estiverem corretos, né, eu quiser realmente incluir todos esses aqui na ordem de serviço, aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho de incluir. Aí ele me deu uma sinalização aqui, tá vendo que esse exame aqui não foi encontrado na tabela de preço. Então é porque esse exame aqui, ele ainda não está configurado para esse convênio. Aí vocês não vão conseguir, na verdade, lançar esse exame se ele não tiver na tabela de preço. Aí tem que verificar aqui com as meninas do faturamento se realmente o convênio ele cobra esse item, né? Se tem essa parceria. Aí depois eu vou clicar aqui em concluir. E aí, quando eu clico aqui em concluir, ele vai me apresentar os itens e os médicos, porque como eu tinha 2 médicos solicitantes, eu tenho que dizer quais são os itens que o doutor Zacarias pediu e quais são os itens que a doutora Violeta pediu. Então, digamos que o doutor Zacarias tinha solicitado todos esses exames, mas a doutora Violeta, ela só solicitou hemograma e colesterol. Aí eu vou desmarcar aqui, né, o que ela não pediu e clico aqui em gravar. Aí aqui os meus itens, eles foram todos lançados na minha ordem de serviço. E aí aqui o próximo passo é eu imprimir a minha guia de atendimento, a minha etiqueta. Aí, através aqui do botãozinho de imprimir, eu vou imprimir a minha ordem de serviço. A ordem de serviço é aquela ficha, né, que vocês imprimem tanto para entregar para o paciente, quanto para enviar para a coleta e para o faturamento. Aqui ele só está me perguntando qual foi a hora do que o paciente chegou. Então, isso aqui vai ser importante quando a gente for implantar a fila de espera. E aí aqui ele traz, né, aquele comprovante que vocês vão entregar uma parte para o paciente, uma parte para a coleta e uma parte para o faturamento, certo? Então essa é a ordem de serviço. A gente vai fazer... Oi. Bom dia. Por exemplo, o paciente saiu da recepção, foi para a sala da coleta. Só que na sala da coleta ele optou por fazer o grupo sanguíneo. Ah, eu quero fazer o grupo sanguíneo.
No caso, tem como a recepção alterar no mesmo instante ou vai ter que pedir acesso ao faturamento? Olha, se essa ordem de serviço aqui não tiver fechado o pagamento, você consegue. Você consegue aqui mesmo ir em lançamento de itens e lançar o item. Porém, como ele já está lá na coleta, provavelmente você já fechou esse pagamento. Aí, se você já fechou esse pagamento, você vai ter que pedir aí a alguém que tem autonomia para cancelar o pagamento, porque a recepção nível 1 ela não tem esse acesso. Aí vai ter que cancelar o pagamento para você voltar a fazer sua inclusão e fechar o pagamento novamente, porque eu não posso incluir exame nenhum em OS que já está com o pagamento fechado ou que esteja faturada. Agora, se nesse caso daqui, por exemplo, eu ainda estou ali com o paciente e eu ver que eu esqueci de incluir algum exame, eu posso incluir. Agora, nessa situação aí que o paciente decidiu fazer um outro exame já na sala de coleta, aí a gente vai ter que cancelar tudo, né? Cancelar o pagamento para poder incluir o item e mandar ele novamente para a coleta. Não aconselho vocês a gerarem uma nova OS e fechar o pagamento de novo. Por quê? Porque isso vai impactar na questão da coleta mesmo, né? De quantidade de amostras. Então, o ideal é a gente incluir na mesma OS aqui. Esclareci? Ok, muito obrigada. Certo. Então, aqui a gente vai imprimir, né, a etiqueta, não de paciente, mas a etiqueta de amostra, certo? Aí aqui são as etiquetas que vão ser impressas. Então, essas quantidades aqui, junto com os tipos aqui, né, são exatamente a quantidade de tubos que vão ser coletados. Então, aqui eu tenho essa etiqueta, tá vendo? De bioquímica, de HP urina, hemato e hormônio. Então, aqui vão, no caso, ser impressas 4 etiquetas e aí vão ser coletados os 4 tubos. Aqui, quando tiver a configuração lá da etiqueta em cada posto, vai aparecer aqui só o localzinho que você vai imprimir e você vai selecionar. Então, nesse caso aqui que a gente lançou para recepção Boa Vista, aqui também vai aparecer recepção Boa Vista, vocês selecionam e dão OK. Aí vai sair lá na etiqueta, né? Na etiquetadora. Aqui a gente finalizou o processo de impressão de etiqueta, certo? Aqui em selecionar, eu não vou mostrar essa tela, não, vou mostrar. Selecionar impressão, vão aparecer aqui alguns formulários que vocês vão imprimir junto com a ordem de serviço. Então, a gente não implantou ainda, mas vocês já imprimem aí, né, formulários específicos de exames, como de COVID, por exemplo, que tem um formulário específico. Aí ele vai aparecer aqui, aí vocês só colocam aqui, né, a quantidade de cópias e clicam em imprimir, porque aqueles formulários todos hoje que vocês têm aí no Word manual que vocês preenchem, eles vão ser implantados aqui no sistema para vocês já imprimirem no ato do atendimento, certo? Eu estou mostrando aqui essa opção, né, de selecionar impressão, porém, na sua rotina aí, o botão que você vai utilizar é esse daqui, de imprimir tudo. Porque esse imprimir tudo, ele já vai fazer um catado aqui de tudo que eu tenho para imprimir, tanto de ordem de serviço, quanto de guia TIS, no caso de convênio, quanto de etiqueta de amostra e quanto esses formulários específicos de cada exame. Então, vocês clicando aqui em imprimir tudo, já vão ser feitas todas essas impressões, certo? Aline, só um momento, o pessoal está levantando aqui a mão. Nilcinha, pode falar. Aline, o recibo, tem a opção do recibo nesse daí? Tem. Eu só vou fechar um pagamento aqui para poder a gente imprimir o recibo. Só um minuto, gente. Eu vou clicar aqui em cima da minha ordem de serviço, eu vou mudar aqui esse convênio para particular, certo? Digamos que eu tenha lançado o convênio errado. Aí eu vou colocar aqui particular
Aí você vê que o particular, ele já me deu os campos obrigatórios, né? Que é de médico solicitante e local de entrega. Então, tudo que tiver rosinha aqui são campos obrigatórios. Se não tivesse preenchido, eu teria que preencher. Aline, e quando o paciente vem fazer plano e particular? Porque tem uns exames que o plano não cobre. Tem uns exames que às vezes o pessoal da Solumed esquece de colocar. Aí a gente tem que. Aí às vezes o paciente não quer se deslocar para lá, para a Solumed, para pagar um exame de R$5, R$8. Aí a gente tem essa opção de botar particular e Solumed? Particular e plano de saúde? Não tem como não. Aí no caso seriam OS diferentes. A menos que realmente o convênio não cubra, por exemplo. O AMIL não cobra vitamina B12. Aí eu vou estar com uma restrição aqui no meu cadastro de convênio e quando eu lançar esse item, aí o sistema vai me dizer assim, o convênio não cobra esse item. Deseja lançar como particular, aí na própria OS fica uma OS mista, tanto com os itens de convênio quanto com os itens de particular. Porém, isso não se aplica para Solumed, porque Solumed é um particular, digamos assim, né? Embora seja faturado. Então, não vai existir não cobrir com o convênio Solumed. É só plano de saúde mesmo que tem essa questão de cobertura. Mas o Solumed, vocês realizam todos os exames. Então, aí, nesse caso, vai ter que lançar 2 ordens de serviço. Tanto uma para o convênio Solumed mesmo, quanto uma para o convênio particular. Nessa situação aí, não tem como não. No caso, seriam duas ordens de serviço e no final as etiquetas sairiam separadas, né? Porque assim, no Esmeralda, quando a gente imprime etiquetas, ou aliás, se a gente fizer 2 guias para o mesmo paciente, vai sair, no caso, com 2 etiquetas diferentes, com 2 códigos diferentes, é assim? Assim também aqui. Uhum. Então, eu precisei aqui mudar meu convênio justamente para poder fazer a questão lá do pagamento, certo? Então, eu alterei aqui. Vocês viram que quando eu gravei, ele perguntou, né, qual é o motivo da alteração. Então, ali vocês escolhem na lista por que vocês estão fazendo a alteração, né, nesse cabeçalho dessa vez que já foi lançada. E vou clicar aqui em editar itens de novo. Aí vocês viram... Desculpa. Só mais uma pergunta rápida. No caso do paciente que veio para o particular, que ele não vier com requisição médica, aí como é que a gente faz para preencher essa parte que é obrigatória? Pronto, aí o médico, a gente vai ter um médico aqui solicitante chamado autopedido, por exemplo, que aí a gente vai colocar. E aí vocês preenchem. Mas aí ainda vou ver com as meninas aqui se realmente o particular vai ter essa obrigatoriedade do médico solicitante. Mas caso tenha, a gente vai criar um prestador aqui padrão para vocês lançarem nesse caso, como autopedido, por exemplo. Aí a nomenclatura depois a gente passa para vocês. Ok, obrigada. Aline? Oi. Quando eu digo aí que ele vai pegar pela internet, mas ele desiste de pegar pela internet, ele quer pegar em outro posto de coleta, vai ficar restrito esse resultado? Não fica não. Ele pode pegar em qualquer posto. Ok. Então, quando eu mudei aqui esse convênio para particular, vejam que já apareceu aqui, ó, um botãozinho de pagamento, tá vendo? Então, vou clicar aqui em pagamento. E aí, ele vai me dar qual é o valor da OS. Aí, eu vou clicar aqui em pagar. Pronto. Aqui, nos dados do pagamento, eu vou ter uma opção aqui de desconto, que aí eu só vou visualizar os descontos que eu estou habilitada a dar. Então, quando eu selecionar aqui, ó, esse descontos para funcionários, ele já vai me dizer, né, qual é o percentual. Nesse percentual aqui eu não consigo mexer, então eu não consigo dar descontos aleatórios. Eu só vou conseguir dar descontos realmente para o que eu estou habilitada. Então, vocês viram aqui que selecionando esse aqui, o valor foi 30%. Se eu selecionar aqui os descontos autorizados, ele já vai me dizer qual é o percentual que eu tenho para colocar. No caso desse daqui, ele está com um valor livre. Porém, esse daqui vai ser restrito, né, a algumas pessoas da unidade. Geralmente, assim, a nível de supervisão, né, que tem o desconto livre.
mas não vai estar para todo mundo não. Então vocês só vão conseguir visualizar os descontos que vocês realmente estão habilitadas a fornecer, certo? Então vou deixar aqui esse daqui, coloquei aqui 10%, e nessa talinha de baixo eu tenho aqui o responsável financeiro. Por quê? O paciente ele pode ser o próprio responsável, e aí ele já traz aqui os dados, tá vendo? Conforme o cadastro do paciente, né? Ele já trouxe aqui o nome, o CPF, o telefone, cidade, tudo aqui do cadastro do paciente ele já trouxe, certo? Mas eu posso ter outro responsável. E aí, se eu tiver outro responsável, eu vou ter que sinalizar aqui quais são os dados desse outro responsável, tá? Nesse campo daqui de recepção, eu não vou mexer, porque ele já pega a recepção, né, da conta de atendimento que está vinculada ao meu setor. E aí, eu vou clicar aqui em gravar. Aline? Oi. No caso daí, por exemplo, a pessoa vai pagar em dinheiro, em Pix, ou dinheiro e cartão, ou os três. Tem qual opção de a gente colocar essas três opções? É o que a gente vai ver aqui na próxima etapa. Certo, obrigada. Então, cliquei aqui em gravar. Aqui ele tá pedindo diversos dados, viu, gente? Que são obrigatórios para preenchimento. Aí a gente vai preenchendo aqui. Então, toda vez que eu for gravar uma informação que precisar de algum dado, ele vai me pedindo, tá vendo? Então, quando tá tudo ok aqui com o responsável financeiro, ele me avança aqui para forma de pagamento, que é onde eu vou especificar, né? As formas, se é em espécie, se é em cartão. E aí, digamos que ele pague uma parte em espécie, como você sinalizou, e uma parte em dinheiro. Ou, e uma parte em cartão. Então, digamos assim, aqui, ele deu R$10, né, em espécie, gravo. E aí, aqui, eu tenho um botãozinho de novo, que eu vou colocar a minha próxima forma de pagamento. Então, aí, digamos que ele pague o restante em cartão. Aí eu vou selecionando aqui. Aí no cartão também, se quiser parcelar, aí a gente clica aqui em parcelar, informa a quantidade de vezes. Aqui ele pediu para informar qual é o cartão. Aí aqui você tem a lista, né, de cartões disponíveis. Se não tiver algum, tem que sinalizar aqui, né, para poder serem incluídos, mas acredito que isso aqui já esteja tudo ok. Certo? Então, aqui eu informei meu cartão. Vou dizer que é para parcelar em 2 vezes. E aí, o sistema ele já abre a quantidade, né, de parcelas aqui que eu selecionei, já herdando do primeiro e já faz a divisão também de valores. Então, aqui, eu vou clicar em gravar para poder gravar esse meu pagamento. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver quem vai ser aqui. Faturamento. Era outro link, faltou outro link. Tem tempo, sim. Gera, né? Uhum. Sim. É porque esse paciente ele tá com CPF de terceiro no cadastro. Pessoal, vamos gerar outro link para a Aline finalizar, tá bom? Vocês entram, por favor, para a gente concluir o treinamento. Então, vamos entrar todo mundo lá no outro link, tá? Melhor. Então. Né?
Então, eu voltei aqui, tá? Para minha forma de pagamento, gravei aqui, tá? O valor só como espécie. E aí, aqui eu tenho a opção, tá vendo? De imprimir recibo. Aí, aqui, eu seleciono só aqui essa parte, né? Esse botão aqui de imprimir recibo. Que foi o que a colega perguntou aí. E aqui, ele vai me dar o recibo que eu vou entregar para o paciente, certo? Vou dar uma ajustada aqui nesse layout que tá passando, tá vendo? Da página. Mas os dados vão ser esses daqui. Certo? Gente, aqui nós fizemos o lançamento do item, né? Desde o cadastro dele, né? Do cadastro do paciente até a finalização do pagamento dessa ordem de serviço. Aqui o que eu falei para vocês, ó, que se eu quiser lançar um item com a OS já tendo pagamento fechado, o sistema não deixa, tá vendo? Ele fala que não é possível incluir novos itens em guia já faturado, ou seja, que está com pagamento fechado, ou se for no caso de convênio também, né, que seja faturado aqui, ele não me permite a inclusão. Eu vou cancelar aqui esse pagamento. E aí, o cancelamento do pagamento também é de acordo com a hierarquia aí, né? Provavelmente só o nível de supervisão também vai ter acesso a esse cancelamento. Mas querendo cancelar, né? E tendo acesso, só é clicar aqui nesse X. Aí o sistema vai perguntar qual é o motivo do cancelamento. E aí essa OS ficou aberta novamente para poder eu fazer as alterações. No caso, se eu quisesse incluir mais algum item, aí agora a partir daqui o sistema deixaria. Digamos que eu tenha lançado algum item aqui incorretamente, certo? Aí eu quero excluir. Eu posso excluir clicando aqui nesse X. Aí o sistema pergunta, né, se eu confirmo o cancelamento. Aí aqui eu vou informar um motivo de cancelamento, né? Que esses motivos já estão previamente cadastrados. Você escolhe o que mais se adequa, clique em OK. Se eu quiser cancelar todos esses itens, para não ter que cancelar de um em um aqui, né? Clicando no X, eu vou em lançamento de itens, seleciono aqui todos. E aqui, nessa drop-down aqui, eu escolho cancelar itens, certo? E aí aqui também eu coloco qual é o motivo de cancelamento. Pronto, todos os itens foram cancelados. Concluir. Aí vocês vão ver aqui agora, na ordem de serviço, que não tem mais nenhum item, tá vendo? Não há itens na ordem de serviço. E aqui eu tenho o histórico de ordens de serviço desse paciente. Então, esse paciente aqui eu só tive um OS, mas se eu tivesse um paciente com mais dados aqui, aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aí vai aparecendo todas as ordens de serviço ou orçamentos que esse paciente aqui já tenha no sistema, certo? Eu vou incluir aqui um item novamente, em lançamento de itens. Vou colocar aqui hemograma. Vou incluir novamente. Buscar. Deixo os itens que eu quero. Clico aqui em incluir. Clico aqui no botãozinho concluir. Seleciono os médicos, né, de acordo com a solicitação. Depois eu clico aqui em gravar. Só para mostrar para vocês que, por exemplo, eu posso colocar esse item aqui como pendente, se for o caso, né? Aí só eu clicar aqui onde tem aberto, eu coloco em pendente. Digamos que o paciente ele não vai realizar esse exame. Aí eu coloco aqui em pendente. Clicando de novo, eu fico invertendo, né?
os status, tanto aberto como pendente. Se eu quiser colocar todos na pendência também, eu posso vir aqui, seleciono os itens, né? Se eu quiser selecionar todos, eu seleciono aqui essa primeira caixinha, ou individual. E aí, mais ações, eu tenho aqui, tá vendo? Pendência, inverter. Aí eu seleciono aqui para colocar todos os meus itens da OS como pendente. Quando eu clicar aqui em concluir, o médico solicitante, ele sempre, quando a gente faz inclusão, né, gravação de item, ele sempre vai ficar pedindo, mas aí vocês podem clicar em gravar, porque vocês já definiram, né, os médicos. E aí aqui, tá vendo? Os itens, eles ficaram como pendentes. Digamos que eu queira selecionar, por exemplo, a urgência, né, sinalizar esse item aqui como urgente. Se eu colocar aqui no meu cabeçalho da OS, já como urgente aqui, né, e gravar, esses meus itens, eles já vão ficar como urgentes desde o meu lançamento. Mas digamos que eu tenha esquecido de fazer isso. Aí quando eu for aqui pro item mesmo, para poder transformar ele como urgente, aí eu vou aqui em lançamento de itens. Vou só colocar aqui como aberto de novo, certo? Eu vou aqui em pendência inverter só para colocar o item novamente como aberto. E aí eu vou querer sinalizar a urgência. Aí aqui mesmo eu seleciono quais são os itens que eu quero, ou seleciono tudo, certo? E coloco aqui, ó, urgência, inverter. Aí vejam que aqui já ficou com uma exclamaçãozinha do lado, tá vendo? Sinalizando que esse exame vai ser urgente. Isso aqui vai impactar na questão do resultado, certo? Do exame. Porque os exames, quando eles forem urgentes, eles vão ter um prazo de resultado diferente. Então aqui, vocês veem que eu tenho algumas ações aqui, né? Quando a gente clica em lançamento de itens, que a gente vai utilizar. Por enquanto eu só vou mostrar essa para vocês, porque são as que vocês mais vão utilizar, porque resultado parcial no uso, alteração de data de coleta, de data de resultado, isso aqui nada vocês vão utilizar. Então, vamos se ater só ao que a gente realmente vai ter a utilização aqui no sistema nesse momento. Tá? Aline? Oi. Em relação às etiquetas, quando eu digo lá no setor de bioquímica que eu quero 2 etiquetas, o sistema vai me dar, por exemplo, os exames de bioquímica dividido em 2 etiquetas, é assim? Ou as etiquetas vai sair só com o nome do paciente? Você fala etiqueta de amostra? Isso. A etiqueta de amostra vai sair como ela já é hoje, com aqueles dados lá dos exames, um código de barras, o nome do paciente, igual que você já imprime hoje. Mas ela vai me dar a opção de, por exemplo, na hematologia, sair uma etiqueta só com hemograma, embora ele tenha outros exames de hematologia? Não. Mas por quê? Em que situação você imprime só uma etiqueta para hemograma? Porque, por exemplo, o paciente tem exames que são feitos aqui em Mossoró, da parte de hematologia, e tem exames que vai ser enviado para o laboratório de apoio, que é parte de hematologia também. Então, eu vou precisar colher 2 tubos, um hemograma, por exemplo, que é feito aqui, e um HLA-B27, que é feito fora. Aí, eu tenho a opção de escolher qual é o exame que eu quero que imprima a etiqueta? Não, porque você vai imprimir a etiqueta que já está previamente definida aqui no sistema. Então, esses exames que são de envio, por exemplo, eles não vão estar na mesma etiqueta do hemograma. Cada exame aqui já foi feito um cadastro prévio e eles já foram agrupados conforme a área técnica precisa. Então, assim, nesse caso aqui, por exemplo, se hemograma, colesterol puderem ser impressos na mesma etiqueta, eles já vão estar agrupados.
Então você não mexe nisso daqui, porque isso é previamente definido já, entendeu? Então os exames que são de envio, eles já vão estar separados, já vai te dar a etiqueta que realmente você precisa imprimir e coletar. Tá bom, perfeito. Certo? Então, Eu tenho uma pergunta. Sim. No caso, por exemplo, a gente ficou sem identificar a urina que o paciente não trouxe hoje, vai tirar outro dia. A gente tem uma opção no lugar de tirar só a etiqueta da urina, como a gente já tem, Esmeralda? Tem sim. Aí no caso, se ele não entregou o material, né? Aí você vai colocar aqui o status dele como pendente, certo? Então ele não realizou nesse dia. Aí quando ele chegar aí para poder realizar, aí vocês vão fazer o recebimento de amostra para poder imprimir essa etiqueta. Aí eu vou mostrar qual é a tela que você faz isso. Deixa a gente seguindo aqui com o treinamento que na hora eu sinalizo para vocês, tá bom? Então eu vou deixar esse colesterol aqui como pendente para a gente já usar essa ordem de serviço aqui como exemplo. Gente, vocês estão com alguma dúvida aqui na parte de cadastro de paciente, preenchimento dos dados da OS, lançamento de item, pagamento? Aline. Até agora, né? Sim. Aline? Oi. Boa tarde. Boa. Aline, a minha dúvida é, exemplo, o paciente quer um check-up, mas no check-up ele quer incluir outro exame que não tenha no check-up. Pode, nesse caso? Você diz assim, lançar o check-up e incluir mais outro exame? Isso, que não esteja incluso no check-up. Pode. Tipo, convênio check-up e depois mudar para o convênio particular no mesmo cadastro. Convênio ou item, você está falando? Porque, por exemplo, o check-up que a gente tem aqui cadastrado no sistema, então digamos aqui, ó, check-up básico, certo? Eu estou buscando aqui. Quando eu incluir aqui esse check-up básico, o sistema já vai me trazer quais são os itens que estão vinculados. Deixa eu concluir aqui para te mostrar. Pronto. Aí aqui eu tenho um check-up básico e dentro do meu check-up básico eu tenho hemograma, glicose, colesterol, triglicérides, TGP e creatinina. Então esses são os itens do meu check-up básico. Se eu quiser incluir mais algum item, eu posso. Digamos, eu quero incluir aqui o meu ácido úrico. Clico aqui em incluir, ele vai incluir tanto os meus itens do check-up básico, né? Quanto o item que eu tô digitando agora. Aí não precisa mudar o convênio não, né, Aline? Deixa o check-up base, só acrescenta o exame fora a parte. Isso, exato. Vou clicar aqui em concluir. Pronto. Aqui, esse exame aqui de hemograma, tá vendo? Ele já me deu aqui como padrão pendente, porque eu já tenho um hemograma lançado. Então, aí o segundo ele fica como pendente, porque o sistema tá entendendo que isso aqui é um erro, né? Que eu não tenho o mesmo exame lançado 2 vezes, a não ser que sejam amostras diferentes. Eu clicando aqui em cima do item, ele me dá algumas informações, né? Como quem foi que lançou, quem foi que alterou, qual foi a data do lançamento, o número da amostra, a data de resultado desse exame, o material. No caso, se eu quiser alterar o material, no caso assim, de cultura, por exemplo, se eu tiver lançado, né? Algum material errado, aí ele vai me trazer aqui o material, eu posso clicar aqui nessa lupa para poder alterar. Então, no caso do hemograma, só tem essa daqui mesmo, mas no caso de cultura, vocês vão ver que tem uma lista extensa aqui de amostras, e aí eu posso, através dessa opção aqui, mudar minha amostra, certo? E aí ele dá, esse aqui é um zoom de informações daquele item que foi lançado, certo? Aí aqui eu tenho algumas opções, como essa tela aqui de diligenciamento, que aqui eu vou conseguir verificar toda a rastreabilidade desse item aqui dentro do sistema. Então, eu tenho a própria aba de diligenciamento, que eu vou poder colocar aqui, ó, através desse botãozinho novo, algum evento que eu queira
são informações assim que vocês vão colocar aqui referente a esse item, que todo mundo vai ter acesso de ver. Então, digamos, eu fiz um contato com o paciente e coloco aqui qual foi o contato que eu fiz com esse paciente. Quando eu gravar aqui, esse diligenciamento ele vai ficar disponível, tá vendo? E aí todo mundo que acessar aqui esse paciente vai conseguir visualizar esse diligenciamento que foi registrado. Aqui eu tenho essa outra abinha aqui de rastreabilidade, que vai mostrar tudo o que aconteceu desde o lançamento, tá vendo? Até a hora atual. Então, aqui eu tive esse lançamento, depois eu coloquei ele na pendência, recebimento de amostra. Então, aqui ele vai me dar tudo o que aconteceu com esse item. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, quando ele for executado, aí vai estar aqui, né? Quando que ele foi executado, o horário. Então, assim, esse botão de diligenciamento é mais para rastreabilidade mesmo, para você consultar alguma informação referente a esses itens. Então, aqui em status também, ele vai me dizer como é que esse item está, né? Então, aqui ele está em aberto ainda, mas ele poderia estar pendente, como a gente pendenciou, né? Um outro item. Ou ele poderia já estar com status de liberado, né? Quer dizer que ele já está liberado no sistema. Ou entregue, que significa que já foi impresso, né? Aquele laudo para o paciente. Então, isso vai mudando de acordo com o que foi acontecendo aí com o item. Esse histórico... Oi. Porque no Esmeralda, quando a gente repete o exame, ele nos traz uma notificação. Esse sistema também traz? Ele traz a notificação como? Quando a gente coloca o exame repetido, sem querer, assim, colocou o exame e vai colocar novamente. No Esmeralda, ele dá aquela mensagem. O exame já existe, vai querer adicionar? Esse também tem? Entendi. A gente tem, sim, tem um alerta. Tem como bloquear para não conseguir lançar. Você fala assim, nesse caso, como teve aqui de 2 hemogramas iguais, né? Isso. Pronto, a gente tem a opção aqui de bloquear, de não permitir mesmo que vocês lancem exames duplicados, ou tem a possibilidade também de só alertar. Aí eu vou ver aqui com a unidade qual é a melhor opção para poder a gente configurar aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Boa tarde, Aline. Oi. Gostaria de perguntar a parte aqui de datas, porque aqui na unidade a gente trabalha muito com datas. E eu gosto sempre de colocar a data na planilha que o paciente vai estar recebendo o exame. E eu ainda não vi se já chegou nessa parte. Essa data, ela vai estar aqui na impressão da ordem de serviço. Certo. Aí a gente adiciona, né? Então, aqui, ó, você tá vendo que tem... Não, ele já vai trazer do sistema. Vocês estão vendo aqui que tem exames que tá com data de resultado 29 e tem esse último aqui que tá com dia 30, tá vendo? Aí aqui, ele já vai me dar a data de resultado... porque esse aqui tá com exames pendentes. Deixa eu tirar a pendência aqui desse exame. Não, sim. Não. Esse aqui não tem. Não vai passar não esse aqui? Não tem. Esse aqui, eu passo não esse aqui com esse aqui. Esse aqui não é só. Mas esse aqui vai parar aqui. Só esse aqui. É assim, esse aqui não. Pronto, aí ele vai me trazer aqui a data do último exame que eu tenho, tá vendo, de resultado. Então aqui vocês não vão preencher porque essa informação ela já vem do sistema. Sim, agora sim. Esse campo aqui de nova data, a gente vai tirar ele daqui, porque vocês não vão precisar escrever não, tá? Então, essa primeira parte aqui é a parte que vocês enviam para coleta e entregam para o paciente. E essa parte aqui de baixo é a parte que vocês vão entregar para o faturamento, certo? Aí depois vocês dão uma olhadinha aqui
Vocês dão uma olhadinha aqui nesse layout para ver se tem alguma coisa que precisa acrescentar ou que vocês notem que precisa, né, incluir. Alene, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E no caso aqui, só para confirmar. Então, essa questão da data, um exemplo, o paciente tem 10 exames, aí 2 libera hoje e os outros 8 daqui a 10 dias. Então, o sistema já vai deixar tudo certo para isso. Exatamente. Pronto, obrigada. Nada. Então, gente, aqui a gente viu a parte, né, desde o cadastro do paciente, da entrada desse paciente, até a impressão dos documentos dele, né, que é a ordem de serviço, a guia TIS, a etiqueta de amostra, referente a esse fluxo aqui. Vocês têm alguma dúvida? Porque aí eu vou seguir para as outras opções aqui. Aline, na questão de grifar urgência, envio ou receber no outro dia, continua a mesma coisa na planilha? Olha, essa questão de urgência a gente já sinalizou aqui, tá vendo? Então, se a gente sinalizou aqui, a gente não vai precisar ter isso grifado no papel, não. Mas vamos deixar para a gente definir esse fluxo depois. Aí a gente vai falando com vocês, porque aí eu não sei... A gente vai fazer alguns testes ainda durante essa semana para ver o que é que a gente vai herdar, né, dessa rotina anterior que vocês faziam, o que é que vai precisar manter e o que é que a gente já consegue eliminar. Na minha visão, a gente não precisa mais trabalhar com aqueles grifos. Por quê? Porque o sistema ele já está sinalizado aqui que é urgência. E nessa urgência ele já vai me trazer qual é a data de resultado, porque isso já está configurado. Então, um exame, por exemplo, que é urgente de hemograma, eu não vou liberar ele no dia 29, eu vou liberar ele hoje, digamos, né, dia 28. Então, quando isso aqui estiver configurado, vocês não vão precisar sinalizar nada no papel. Mas aí, como a gente ainda está validando esses fluxos aqui da rotina, então a gente dá essa resposta para vocês até sexta-feira do que é que a gente vai manter. Tá bom? Então, eu vou seguir aqui, tá, gente, com a parte de atendimento. Deixa eu colocar essa OS aqui como pendente para a gente retirar ela da pendência. Então, selecionei aqui, vou colocar todos os itens como pendente. Então, eu venho aqui, pendência inverter, certo? Se eu quiser colocar todos os itens como pendente. Pronto, tá tudo pendente. O número da minha OS é 76. Então, eu vou aqui em atendimento, recebimento de amostra. É justamente aqui que a gente vai fazer o recebimento daqueles casos, por exemplo, que o paciente foi e não entregou aquela amostra, né? Aquele material. Ou parasitológico, ou o sumário, tudo que ele deixou para fazer depois, mas já está lançado no sistema, vocês vão aqui através dessa opção de recebimento de amostra. E aí aqui eu posso buscar pelo nome dele, né? Pelo número da OS, aqueles mesmos campos de busca que a gente tem na tela de paciente, né? Aqui de lançamento de guias, a gente vai ter aqui também. Como eu sei o número da minha OS, eu vou colocar aqui, né? A série é 123, o meu número é 76. Ou eu clico aqui em buscar, eu dou o Enter. E aí aqui ele vai me trazer quais são os itens dessa ordem de serviço que eu busquei, que estão como pendente. E aí aqui eu tenho ação receber, que aí eu estou fazendo o recebimento só mesmo nesse primeiro item. Aqui eu posso dizer se vai ser urgente ou não. Como ele já está lançado como urgente, né? A gente já definiu lá que é urgente, ele está herdando aqui urgente, tá vendo? Mas eu posso dizer também que não. E para eu dar o recebimento em todas as amostras, eu vou clicar aqui, né? Nessa caixinha do lado de exame. E vou clicar nesse botão aqui de receber selecionados. Pronto. Aqui eu já coloquei todos os meus itens como pendente. Vou clicar aqui em gravar.
Toda ação que eu fizer, eu tenho que ir gravando, viu, gente? E aí, a partir daqui, eu posso imprimir também, né, aquelas documentações que tem naquele mesmo botão de imprimir de lá do lançamento de itens. Então, aqui eu tenho ordem de serviço, eu tenho a etiqueta de amostra e eu tenho também o resultado, né? Esse resultado aqui é o laudo mesmo do paciente. Então, essa tela aqui de recebimento de amostra, eu vou utilizar ela quando o paciente vier entregar material. Ou quando o paciente for da coleta domiciliar, né, que vocês chegarem na unidade e forem dar o recebimento, né, que já está ali com as amostras do paciente e vão fazer o recebimento. Assim como vocês têm uma tela aí na Esmeralda que vocês fazem esse recebimento, é porque eu não sei se aqui tem coletadora também. Então, eu estou passando aqui o fluxo. Aí, vocês vão fazer também esse recebimento. Então, essa tela de recebimento de amostra funciona para essas duas situações, tá bom? A próxima opção aqui é a entrega de laudos, né? Quando o paciente for na unidade para poder imprimir o resultado dele. Então, aqui, a mesma telinha de busca que a gente pode colocar nome de paciente, registro, CPF, RG e o número da OS. Então, eu vou pegar aqui uma OS que eu já tenho, né? Sempre a série é 123. E o número da OS, vocês colocam o número que tem lá naquela guia de atendimento, né? Então, essa OS aqui, vocês veem que já tem exames aqui, ó, que estão como liberado, tem alguns que estão como aberto, tem alguns que estão como repetir, alguns ainda estão executados. Esses executados é porque o resultado já está pronto, mas ainda não foi liberado, né? Então, aqui, vocês conseguem entregar um laudo, se fosse a situação real, né? Vocês conseguiriam entregar um laudo parcial para esse paciente. E aí vocês poderiam sinalizar para eles, tem 2 exames que ainda não estão prontos, venha depois, tem um exame aqui que ainda está em repetição. Esses aqui, se o paciente estiver na unidade, né, vocês veem que já está executado, mas ele foi lá para buscar o resultado e está querendo, vocês dão uma ligadinha aqui para a área técnica e já pede aqui para o bioquímico liberar. Então aí vocês vão poder visualizar qual é o status que esse item está aqui na unidade, certo? Estando tudo liberado, a gente clica aqui, ó, em imprimir laudos. Aí vejam que aqui ele só selecionou, tá vendo? Os exames que eles estão disponíveis para impressão, né? Esses outros aqui que ainda estão como executados, ele nem seleciona, porque a gente não consegue imprimir. E aí aqui eu tenho a opção ou de imprimir ou de visualizar a impressão. Tanto faz. A diferença é só que esse aqui eu vou visualizar na tela e esse aqui eu já vou registrar a entrega mesmo para o paciente. Além dos exames que são enviados para fora, eles vão estar aí nessa página ou a gente vai ter que entrar normalmente como a gente entrava antes? No Pardinho, no Álvaro? Já vão estar aqui. Ok. Como o Smart Web, gente, ele utiliza internet, então às vezes pode apresentar um pouco de lentidão, tá? Aline, pode abrir 2 páginas? Deixar uma página assim só para entrega de resultado e outra só para a gente fazer o cadastro? Pode. Aqui mesmo eu deixei 2, tá vendo? Pronto, quando eu vi a Jus aberta, eu disse eu vou perguntar se é a Jus aberta ou uma que abriu e não deu certo. Não, eu imprimi, eu deixei 2 abertas mesmo. Caso aí dessa tela, Aline, eu posso fazer a escolha do exame que eu quero imprimir, esses que já estão liberados, eu não quero todos, aí eu vou só desmarcando. Aí se você quiser desmarcar todos, você clica aqui em cima do médico, tá vendo? Desmarcou. E aí você clica só no que você quer imprimir e visualiza a impressão. Ok. Tá demorando aqui um pouquinho, então pra gente não perder tempo, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Mas aqui vai aparecer o laudo mesmo do paciente, com todos os exames, então vocês não vão precisar mais acessar nem Pardini, nem Álvaro, para poder pegar o resultado, vai ser tudo através aqui do Smart mesmo.
Se eu clicar aqui em imprimir, ao invés de visualizar a impressão, o sistema vai aparecer aqui uma caixinha, né, para você informar para quem que você está entregando aquele laudo. É porque realmente está muito lento aqui agora, mas dá no mesmo, né? Então você vai clicar aqui em imprimir, ele vai aparecer a caixinha, já dando o nome do paciente. Se estiver entregando para um terceiro, vocês alteram esse nome e coloca, né? E aqui vocês conseguem imprimir o resultado. Tá bem tranquilo aqui essa tela de resultado, certo? Aí a próxima opção aqui que a gente vai ter é o orçamento, né? Então aqui em orçamento, a gente vai realizar os orçamentos para o paciente. Então eu vou selecionar aqui um paciente, vou buscar. Aqui vejam que eu já tenho um orçamento aqui, né, feito para esse paciente. E aí, se eu quiser dar um novo, eu vou clicar aqui, ó, em novo orçamento. Vou selecionar aqui o convênio, ele já traz o convênio, né, automático que tem no cadastro do paciente, mas eu posso alterar aqui se eu quiser. E aí, aqui no orçamento, eu não tenho a obrigatoriedade de preencher os dados, certo? Eu colocando só aqui o nome do paciente e o convênio, eu clico aqui em gravar, ele já deixa eu fazer meu orçamento. Então, aqui, a tela do serviço, né, para a gente incluir os serviços, é aquela mesma tela lá de lançamento de itens, onde a gente vai digitando aqui e ele vai dando o item para poder a gente escolher. Depois que eu coloquei todos os meus itens, eu clico aqui em buscar, da mesma forma que vocês já fizeram lá. Aqui a mesma coisa, se quiser desmarcar algum, desmarca, ou se quiser incluir todos, deixa todos marcados e clica aqui em incluir. E aí aqui eu já tenho o meu orçamento. Então eu tenho aqui o meu valor, né, desse convênio aqui que eu selecionei. Então essa primeira coluna de valor é referente ao convênio que eu selecionei, e essa segunda coluna aqui é o valor de particular. Como esse orçamento aqui, ele é o mesmo convênio, então os valores estão iguais. Mas se eu mudar aqui, ó, para SoloMed, tá vendo? Aí os valores para o convênio SoloMed ficou R$10,50, e se fosse particular, R$35. Então, o sistema ele sempre traz aqui o valor de particular para vocês terem essa comparação, certo? Aí, deixa eu mudar aqui para 1000. Uma coisa que vocês podem fazer, certo? Se o paciente ele já tiver feito um orçamento, né, com vocês, e aí ele foi na unidade para poder realizar os exames, vocês não precisam lançar uma ordem de serviço nova e incluir todos os exames. Vocês pegam o número de orçamento dele, né? Vocês vão buscar ele aqui pelo número de orçamento. Aqui em lançamento de guias, vocês buscam aqui, tá vendo? Pelo número de orçamento. E aí vocês vão conseguir lançar a ordem de serviço a partir daqui. Então, deixa eu buscar aqui de novo na tela de orçamento. E aí vocês clicam nesse botão aqui, ó, gerar OS. Aí, quando eu clico em gerar OS, ele já vai aparecer aqui quais são os dados que são obrigatórios, né? Ele vai para o Zoom do paciente, para a tela de cadastro de paciente, para poder, já que eu vou gerar uma OS, agora sim, eu vou ter que informar todos os campos que são obrigatórios, certo? Aí, quando eu clicar aqui em avançar, ele já vai gerar a minha ordem de serviço. Então, ele volta aqui, né, para a tela de orçamento, mas ele já me deu aqui, tá vendo? Uma OS. Então, essa OS é informada a esse orçamento. Diga. Além, no caso, um exemplo, a gente fez o orçamento, né? Aí chega lá, o paciente resolve fazer, mas não quer 2 exames. Aí, antes lá de gerar a OS, eu excluo o exame para poder gerar a OS. Seria assim?
Exatamente. Aí você exclui aqui. Aqui eu não vou ter mais a opção de excluir porque eu já gerei OS. Mas aí você exclui ele aqui e aí gera sua OS. Tá bom? Isso lá naquela parte quando puxa o orçamento, o pré-orçamento, né? Assim, o orçamento pré-agendado. Pronto. Aí lá eu excluo antes de gerar a OS, eu posso ter a opção de excluir e depois em seguida eu gero a OS, assim? Isso, exatamente. Ok. Aline, só uma pergunta. Onde foi que você foi para chegar até a página de orçamento? Qual foi essa opção do lado esquerdo que você foi? Ainda aqui no menu de atendimento, aí eu tenho aqui orçamento. Tá certo. Certo? Aí aqui eu vou imprimir o meu orçamento, né? Se o paciente, ele só for fazer orçamento, né? Naquele momento. Aí eu vou imprimir aqui esse documento e vou entregar para ele. Certo? Tem uma opção aqui também de enviar para o e-mail. Aí tem algumas configurações aqui que a gente tem que fazer para poder enviar por e-mail, mas tem a opção também, tá? A gente vai fazer e aí vocês vão conseguir também enviar por e-mail aqui esse orçamento. Aí eu não sei se vocês trabalham mais aqui imprimindo ou enviando por e-mail, aí a gente vai vendo aí no decorrer dos atendimentos. Gente, da parte de atendimento, a gente só tem essas opções mesmo aqui que eu já mostrei para vocês. Aqui nessa tela de instruções, a gente pode consultar instruções referente ao convênio, certo? Aline, licença aí só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que você falou referente ao envio do orçamento por e-mail, que já vai direto daí, né, desse Smart. Com relação, eu não sei se você falou sobre isso, mas com relação a enviar os exames por e-mail, também já pode enviar direto daí? Porque no Esmeralda a gente salva, depois vai lá no e-mail para poder enviar. Pode. Aqui na tela de entrega de laudos, a gente tem a opção de enviar por e-mail. Aqui, eu vou clicar aqui em imprimir laudos, e aí aqui vocês vão ver, tá vendo? Qual é o destino? É um PDF que eu vou gerar para poder imprimir ou é e-mail? Aí quando eu clico aqui em e-mail, se eu clicar nessa primeira opção aqui de enviar por e-mail, ele vai enviar para o e-mail que está cadastrado aqui nesse paciente. Lembra que tem um campinho de e-mail lá? Ele vai enviar para aquele e-mail. E se eu clicar aqui em enviar para outro e-mail, aí ele vai me abrir a caixinha para poder eu digitar qual é o e-mail que eu quero enviar. Certo? Aline, mas se enviar por e-mail e o paciente depois quiser passar lá no laboratório para pegar, ele consegue? Consegue também. Através dessa tela aqui, você pode imprimir quantas vezes forem necessárias. Certo? Ok. Aqui entrega de laudos. Mesmo você já tendo enviado por e-mail, você consegue também imprimir novamente para ele. Então, sempre aqui, ó, imprimir laudos. Aí você tem aqui, tá vendo? Destino PDF, que é onde você vai visualizar. E tem e-mail, que você vai poder enviar para o e-mail dele, que está cadastrado aqui, né? No cadastro dele mesmo, ou enviar para outro e-mail. Aqui, gente, no cabeçalho da OS também eu tenho a opção, tá vendo? De anexar arquivos. Acabei esquecendo de comentar com vocês. Aqui vocês vão poder anexar a requisição médica, né? Que vocês escaneiam aí já. E aí vocês podem anexar aqui, tá vendo? Através desse botãozinho aqui de adicionar arquivos. Aí, digamos, eu salvei no desktop aqui um documento. E aí eu vou anexar aqui. Tá vendo? Aí ele fica aqui com aquele arquivo da requisição médica. Desculpa, a gente vai anexar a guia médica quando for convênio? Vocês vão fazer se isso já for da rotina de vocês, entendeu? De arquivar aquele pedido médico. Se não for, não precisa. Mas, assim, só para entender, a guia médica que você está falando, né? A guia que o paciente traz... A requisição médica. Isso. A requisição que dá os exames.
Isso. Mas geralmente o paciente vem com essa requisição, a gente não escaneia e não coloca nada em sistema. Pronto, mas a gente vai começar a trabalhar com essa rotina, essa cultura de anexar a requisição médica ao cadastro do paciente, tá certo? Aí, então, no caso, vão ser trocadas as impressoras também, não é isso? A gente vai passar essa orientação, tá bom? Certo. Pronto, vocês querem repassar algum ponto? Vocês querem trazer alguma coisa aí da rotina de vocês, né? Mentalizem aí a rotina de vocês desde o início, para ver se ficou faltando algum ponto eu apresentar aqui para vocês, aí vocês me trazem, e se tiver alguma dúvida também é o momento da gente revisar. Aline? Oi. Meu anjo, no caso, só para confirmar. Eu sou recepcionista, então o meu menu é apenas esse de atendimento para tudo? Provavelmente para você só vai aparecer aqui, tá vendo? Agenda, atende, isso aqui, pesquisa científica, financeiro, cadastro, nada disso aqui vai aparecer para você. Só vai aparecer realmente o que você tem acesso, no seu, vinculado ao seu usuário. Pronto, obrigada. Aline, sobre no Esmeralda a gente tem a opção de ir lá nos movimentos e imprimir um relatório com a quantidade de atendimentos que teve no dia. Aonde seria aí? Pronto. Deixa eu ver aqui. Francisco. Essa questão de relatórios, ela é impressa a partir daqui, tá vendo? Emissor de relatórios, essa segunda aba aqui, ó. Aí aqui vocês vão ver quais são os relatórios que tem disponíveis no perfil de vocês. Nesse caso aqui, só tem esse aqui de movimentação de caixa, que vocês vão colocar aqui qual é a recepção que vocês estão, usuário, e clicar em OK. Que aí ele vai emitir todos os atendimentos que foram particular, tá vendo? Que é para vocês imprimirem aqui esse relatório, para vocês enviarem aqui para a matriz. No caso de convênio, a gente vai ter que elaborar um relatório aí. Vocês hoje imprimem um relatório com todos os atendimentos do dia, Sim. Tanto faz convênio como caixa, tudo misturado. Isso, sai todos os convênios, saúde média, tudo, sai tudo. Todo o atendimento que teve durante o dia. Eu vou pegar esse modelo, né, do que já existe hoje, vou pegar aqui com as meninas e vou implantar aqui no sistema, vou construir, e aí vocês vão imprimir a partir desse mesmo botãozinho aqui. Aí assim como tá aparecendo esse aqui de movimento de caixa, vai aparecer outro, certo? Deixa eu ver esse aqui de atendimento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque eu não vi exemplos dos check-ups, porque a gente tinha a opção de colocar no convênio, né, a opção de check-up, e a gente colocava um códigozinho, pronto, CHEP-MU, era o check-up mulher. Aí os exames já entravam automaticamente, sabe? Foi o que a gente fez aqui com esse. É porque, deixa eu informar, Aline, o que mudou, então, aqui, hoje no Esmeralda, os check-ups, eles são um convênio, né? E no Smart, ele vai ser um kit de exame. Você vai lá, atendimento, o convênio vai ser particular, e você vai pesquisar lá o check-up infantil, por exemplo, entendeu? Aí ele vai listar todos os exames que estão dentro do kit check-up infantil. Não vai ser mais um convênio, certo? Como esse aqui, tá vendo que a gente lançou o check-up básico e aí ele lançou os exames que estão vinculados a esse check-up básico. Aí aqui, quando você começar a digitar o check-up, você vai ver aqui quais são as opções que você tem. As meninas, elas procuraram colocar os mesmos códigos que vocês já trabalhavam. Tá? Aí aqui vocês vão ver. Pronto, aí pronto, um exemplo, aí muitas vezes a pessoa faz um check-up mulher, não tem fezes, quer acrescentar a fezes, a gente tem que dar a entrada de novo no paciente para acrescentar, gera um outro código para a fezes, é isso? A gente não consegue acrescentar mudando o convênio, né? Porque não é convênio, tá? O convênio é isso aqui, que já tá feito. Deixa o convênio de check-up, isso que eu falei.
Então, Não, então. em particular, aqui nos itens, quando você for lançar, exemplo, você lançou aqui o check-up básico e só tem esses itens aqui vinculados. Eu quero lançar um parasitológico, aí eu vou vir aqui em parasitológico, certo? Vou buscar e vou incluir ele. É um item, não é convênio. Ah, entendi agora. Tá vendo? Tá. Então a gente vai poder acrescentar quantos exames quiser depois de acrescentar o check-up, não é isso? Exatamente. Pronto, tá bom, tá certo. Tá. Aline? Oi. Eu fiquei em dúvida, eu quero até que Raclene me ajude aí, porque, por exemplo, o paciente faz um pagamento lá na Solumed, certo? Ele paga um valor lá. E aí eu vi, quando a senhora colocou particular e Solumed, gerou o valor para o paciente ver. No caso, o paciente paga um valor na Solumed e o ANAS fatura outro valor. Aí, em relação a esses valores, vão ficar diferentes? Aqui na guia dele, vou mudar aqui para Solumed para a gente imprimir a guia para vocês verem como é que vai ficar, tá? Porque a guia que vocês entregam para o paciente, no caso de Solumed aqui, ele não vai mostrar valor, não. Só vai ter valor na guia do faturamento, naquela partezinha de baixo do faturamento. Mas a do paciente não tem, não, ó. Vou imprimir aqui a ordem de serviço. Aline, mas eu acho que ela quis falar lá no orçamento, quando é gerado o orçamento. Mas porque você botou a opção do Solumed. Mas vocês fazem orçamento também para o paciente de Solumed? Não, justamente, é isso que ela quer saber, porque apareceu o valor, se é esse valor é o que é repassado diretamente para a Solumed, ou se a Solumed mostra para o paciente, fala para o paciente. Ela me respondeu a minha dúvida, ela respondeu a minha dúvida. Não vai aparecer o valor, gente, Saiu da valor Solumed, para tá certo? Assim, vai ver os valores da Solumed, a minha dúvida era essa. Na guia de atendimento, não. Inclusive, essa daqui tá saindo, mas foi uma sinalização aqui que o pessoal já fez e a gente vai retirar. Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos puxando da memória aí, viu, as situações. Esse layout desse comprovante da coleta vai sair desse jeito, é assim? Isso, esse aqui é o comprovante da coleta. É a. Como é que você chama? Ficha? Como é que você chama aqui? OS. É a planilha. Planilha OS. Porque geralmente na planilha que sai hoje no Esmeralda, a gente consegue sair 20 exames numa única folha. Esse também sai mesmo. Esse também sai? Só lançou esse, mas sai 20 também. Aline, uma dúvida. Pode falar. Oi? Na parte do orçamento, aquele código do orçamento no Esmeralda, a gente copiava e colocava na guia do paciente e saia todos os exames. Ainda vai continuar esse procedimento? Não, então, o orçamento, você vai, para sair em todos os exames na OS, você vai poder gerar OS por aqui, né? Atendimento, orçamento, busca ao paciente. E aí, a partir daqui, você gera a ordem de serviço. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, esse paciente, né, ele já tem um histórico aqui de OS lançadas e de orçamento também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse processo aí que você falou, que vocês pegam o número de orçamento e já gera dos itens, é através daquela opção de gerar OS. Aqui, tá vendo? Aqui são todas as OS que eu já tenho cadastradas para esse paciente, e vocês veem que alguns aqui são orçamentos, tá vendo? Então, se eu clicar aqui nesse orçamento, por exemplo, que foi realizado, aí eu consigo gerar a ordem de serviço a partir daqui, só que esse aqui já foi gerado também. Deixa eu ver se eu tenho algum outro que não foi gerado para te mostrar novamente qual é o botão.
Pronto. Esse é um orçamento aqui que não tem ordem de serviço vinculado, tá vendo? Aí você vai pegar o número do orçamento e a partir daqui gerar a sua ordem de serviço. Pode falar. Além aí, nesse nome que tem observação, esse campo aí bem grande, a gente pode botar a observação que é diabetes, hipertenso, qual remédio que toma, que sai na planilha quando ela é impressa? Aqui no orçamento, não. Aí, no caso, você vai... Não, lá na coisa, porque quando você dá entrada, na OS tem esse mesmo campo. Pode, isso. Bem lembrado, o campo de observação eu acabei não mostrando para vocês. É exatamente para isso, né, que vocês vão utilizar. Estou indo aqui. Aline, no caso, quando o paciente vem no mês passado ele cadastrou os exames, no mês seguinte ele quer fazer os mesmos exames, eu posso usar essa ordem de serviço? Não. Para cadastrar um novo, o mesmo exame? Não, aí é uma nova OS, você vai ter que inserir novamente. É isso que eu estou dizendo, mas eu não posso, eu não tenho como puxar lá aqueles exames que ele fez mês passado para fazer novamente, não. Só olhando. Exatamente. Licença, uma dúvida também. Assim como do jeito que faz no orçamento. Puxando aí o gancho desse campo de observação, então, não sei se a Aline ou Raclene que vai poder dizer essa questão. Por exemplo, a paciente vem fazer um beta. Aí, geralmente, nesse campo de observação, a gente coloca o RG do paciente. Como lá no início já tem, que a gente tem que preencher algumas informações, e dentre elas a numeração do documento, ainda vai ser preciso colocar nesse campo de observação? No Esmeralda também tinha a parte e tinha que colocar na observação, que quando você colocava o RG, quando você imprimiu o exame, sai o número do RG, mas doutora Nilda quer que tenha na observação o número do RG. Ok, tem então até que quando a pessoa de menor, tem até que botar a mãe, o nome da mãe, o RG também da mãe. Pode continuar dessa mesma forma, certo? A gente não vai mudar essa rotina aí, não. Certo. Raclene, uma coisa também importante, sabe o que é? Aquela frasezinha que tem embaixo do papel, que a gente diz, é uma cantiga, mas mesmo assim ninguém lê e ninguém ouve, que é para trazer o comprovante. Aquele foi até que pedi para colocar agora. Pronto, bichinha, porque aquilo ali ele nem lê nem ouve, mas também não traz também não. Mas a gente vê com a Aline se é possível colocar também. Um recadinho no coração. Boa tarde. Verdade. Coloquem agora, perder o comprovante, para ver se não perde a entrada. Sempre perde, né, Fernando? A desculpa é essa. Sempre perde. Ou então vem sem nenhum documento. Aline, como eu sei que nosso horário já se estendeu bastante, a orientação, acho que até pode já fechar a gravação. A orientação que nós vamos deixar para todo mundo, né, Aline, é que elas façam testes. Exatamente. Peguem seus atendimentos amanhã. Pronto, cadastrei 5 pacientes no Esmeralda, plano de saúde, solo médico particular, seja como for. Vou pegar esses mesmos pacientes e vou cadastrar no Smart. Vocês podem colocar, sem não ter medo, porque essa base de testes, ela vai passar por uma limpeza depois. Ela realmente está servindo para testes. Então, peguem 5 pacientes do seu dia amanhã, vão lá e façam os cadastros. Tire essas dúvidas que vocês estão tendo agora. Esse tempo que vocês estão achando que é muita tela, muita aba, muita coisa, porque a gente está passando, está orientando, então é de forma gradativa. Mas quando vocês estiverem em teste amanhã, vocês vão ver que é automático. Uma coisa vai pedir outra, vocês vão, outra coisa vai pedir outra. E quando vocês tiverem um teste exaustivo, vocês vão perceber que vai fluir bem. E o que vocês tiverem de dúvida, anote. Mas sabe por que isso? Porque quando a gente bota o código da gente, abre todas as telas. Tanto que quando eu abri, eu disse, meu Deus do céu, onde é que eu faço um cadastro com tanta opção que tem aqui? Entendeu? Qual é o seu usuário? Mas eu vou dar uma olhadinha nisso aí. Quando eu coloco o meu, abre todas essas opções. Qual é o seu... Para ajeitar o meu nome, viu que tá errado? O seu usuário é assim aí, Ítala? Meu usuário é Ilata. É uma coisa assim que ficou errado o meu nome. Olha, e a orientação é essa, certo? Vão fazer testes, vão brincar aí com o Smart, literalmente. Brinquem, abram uma tela, abram outra. Que ela botou, Raclene, que tá lá no laboratório. Aí ela mandou para mim no meu...
No privado lá do posto. Eu mandei geralmente no privado. Foi. Eu só sei que é Ilata o nome. Pronto, Ilata tá. Deixa eu só passar mais uma orientação. Não, é Ilata, Aline. Ilata. Ela trocou. Meu nome é Ítala, aí botaram Ilata. Pronto. Mais uma orientação, pessoal, vocês das unidades. Neto vai entrar em contato com cada um de vocês para instalar esse Smart Web aí, tá bom? Ou vocês já entram em contato com ele. Pronto, quem abre hoje à tarde? Patu, vai estar aberto hoje à tarde. Sinaliza, Neto, estou disponível aqui. Acesse meu computador. Aeroporto vai estar aberto à tarde. Sinaliza, tá bom? E quem só abre amanhã pela manhã, tira um tempinho amanhã e peça e dê o acesso a Neto, tá certo? E, gente, é importantíssimo que essa semana, até sexta-feira, vocês treinem bastante aqui no Smart, porque segunda-feira já vai ter essa virada aí de sistema e o momento de tirar dúvidas é até sexta-feira. Então, assim, segunda-feira você já tem que estar pelo menos com essa parte aqui que é a normal de atendimento de pacientes já afiadas. Então, assim, vocês precisam testar. Não testem com uma OS só não, porque à medida que vocês forem lançando exames, vão acontecendo coisas. Então, assim, a nossa intenção durante essa semana é realmente a gente minimizar o impacto no dia realmente do atendimento.